Você acha que as inteligências artificiais vão te ajudar ou vão te atrapalhar de agora em diante? Eu gostaria de saber como que você tá se sentindo nesse exato momento. Tá se sentindo cansado? Você tá se sentindo saturado? Parece que você tá carregando um peso nas suas costas? Como que você tá se sentindo? Eu poderia até te contar uma história aqui de alguém que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular e abrir o Instagram. Eu poderia te contar também a história de alguém que olha todo mundo sendo feliz nas redes sociais e fica se perguntando o porquê ainda não chegou a minha vez. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela sabe que isso é somente fachada e que a verdadeira felicidade não tá no mundo online, e sim no mundo físico. A humanidade entrou num caminho sem volta em relação às inteligências artificiais e à tecnologia. Será que a gente tá vivendo o começo de uma nova era, de uma nova realidade, onde as máquinas e essas tecnologias serão imprescindíveis? A realidade é que os algoritmos têm bombardeado você todos os dias com inúmeras informações que talvez nem sejam relevantes para você. Qualquer pessoa que tem um celular na mão hoje tá sendo bombardeado por informações. E eu posso ser redundante aqui, tá falando para você uma coisa que você já sabe, mas provavelmente você ficar consumindo esse tipo de conteúdo tá mais te prejudicando do que te ajudando. Existe um caminho obscuro, um lado obscuro da inteligência artificial e das tecnologias que talvez você não saiba e que é às vezes até assustador quando a gente começa a falar e conversar sobre isso. E eu vou te contar tudo isso dentro desse vídeo. Que a inteligência artificial está se tornando cada dia mais indispensável nas nossas vidas, isso já não é novidade para ninguém. A cada ano que passa, essa tecnologia ela tende a ficar cada vez mais inteligente e daqui a uns dias eu acho difícil encontrar uma pessoa que já não esteja usando quase todos os dias aí uma inteligência artificial. Inclusive tem uma lei chamada Lei de Moore. Essa lei fala que basicamente a cada 2 anos a quantidade de processamento de um processador, de uma máquina, de uma tecnologia dobra enquanto o seu custo cai pela metade. Nas minúcias ele fala que a quantidade de transistores dentro de um microcontrolador, de um microprocessador, dobra enquanto o seu custo cai pela metade. Mas o que na realidade essa lei nos mostra é que a cada 2 anos uma tecnologia fica o dobro de inteligente, o dobro de potente, enquanto o seu custo cai pela metade. E isso veio se provando faz muito tempo, mais de 30 anos que isso vem se provando. Isso também mostra que uma tecnologia ela é exponencial, tá? Então todas as vezes que uma tecnologia se encaixa na lei de Moore, e o que a gente teve até esse momento foi isso, todas as tecnologias, celulares, internet, tudo isso se encaixou na lei de Moore, processamento e computação. Só que agora a gente chegou num local onde a lei já não funciona mais. Se você for inclusive agora no Google e pesquisar Moore's Law is dead, ou seja, a lei de Moore está morta, você vai ver que tem diversos vídeos mostrando que essa lei já não está funcionando mais. Recentemente saiu um estudo que essas IAs generativas, como o ChatGPT que a gente tem usado, elas dobram o poder de processamento, a capacidade de reter informações, a capacidade de inteligência dessas inteligências artificiais, elas dobram a cada 4 meses. Ou seja, aquilo que era durante 2 anos se reduziu para 4 meses. Mas a pergunta que fica é, será que a gente realmente precisa de tanta informação e de tanta tecnologia assim? Será que nós, como seres humanos, fomos programados para ter acesso a tudo isso e receber tudo isso de mão beijada? E de que maneira que essas novas tecnologias, essas novas ferramentas vão atrapalhar ou vão ajudar o nosso dia a dia? Talvez eu tenha que repetir aqui novamente que quanto mais você consome, quanto mais você usa esse tipo de tecnologia como sendo seu braço direito, mais chances você tem de estar utilizando essa tecnologia para te prejudicar ao invés de te ajudar. Existe um filme clássico chamado O Mágico de Oz, eu me lembro bem na minha infância de ter assistido várias vezes esse filme, onde a gente conhece o dilema do homem de lata que anda lá pela estrada de tijolos para encontrar um coração para aquela carcaça mecânica que ele tem. 60 anos mais tarde, depois do Mágico de Oz, a gente tinha o Robin Williams, o ator Robin Williams, dando vida a um robô automatizado dentro do filme O Homem Bicentenário. Esse filme ele foi uma adaptação da obra do Isaac Asimov, que foi de 1976, e nessa época ele já falava da presença de inteligências artificiais na vida cotidiana das pessoas. Se a gente parar e analisar essas 3 obras de ficção, ou seja, desde que a gente começou a criar literatura, a gente começou a criar ficção científica, a gente já começa a teorizar o que seria do futuro do mundo com as máquinas e com as inteligências artificiais. No entanto, ao que muito se pensa, a inteligência artificial já deixou de ser um papo exclusivo de filme de ficção e já tem se tornado algo real, algo que está presente nas nossas vidas. Essas tecnologias lentamente vêm, entram nas nossas vidas e quando você percebe, vral, você já não consegue mais passar o seu dia sem usar essas ferramentas. Hoje já é praticamente impossível você encontrar alguém que não tenha se deparado pelo menos uma única vez com uma inteligência artificial. Seja navegando nas redes sociais, seja pesquisando alguma coisa no Google ou até mesmo utilizando o ChatGPT, é difícil você encontrar alguém que não se deparou com esse tipo de tecnologia. Dia após dia, a gente tem deixado com que essas novas tecnologias, essas ferramentas modernas, entrem nas nossas vidas e deixem de ser apenas ferramentas de auxílio e passam a ser extensão da mente humana. É como se essas tecnologias fossem
fossem parte do nosso corpo, a gente já não conseguisse mais sobreviver sem elas. Basta olhar ao seu redor pra você perceber o que eu tô te falando. Essa semana que passou agora, eu tava em viagem, em gravação, fui gravar pro Novo Mercado do Ícaro de Carvalho, um curso sobre funis de vendas, que é a minha especialidade. E voltando de lá pra cá no avião, o nosso voo atrasou, a gente teve que ficar esperando 2 horas no aeroporto. E eu sentado lá, com um monte de coisas pra fazer, afinal eu tinha ficado 1 semana fora, não tinha trabalhado durante essa semana, e eu decidi não pegar o meu celular, não fazer nada, ficar simplesmente lá parado com tédio. Tédio é uma coisa que as pessoas já não sentem mais hoje em dia. E eu comecei a reparar as pessoas à minha volta, todas as pessoas que estavam esperando comigo, todas as pessoas que estavam na fila, e eu não vi uma pessoa que tava sem o celular na mão. Todas as pessoas que eu observei naquela fila, nos bancos, estavam com a cabeça baixa, olhando pra um celular. As pessoas hoje em dia já não se permitem mais sentir tédio, porque tá tudo na mão delas. O entretenimento tá na mão delas, a felicidade tá na mão delas, a tristeza e a raiva também tá na mão delas. Então é só você parar e perceber por 1 minuto o que eu tô te falando. Se você for agora também no Google Trends, que mede tendências do Google, você consegue perceber o quanto as pessoas estão pesquisando e se interessando por esse tipo de assunto. Se você parar no centro da cidade e olhar o que as pessoas estão fazendo, você vai ver que 8, 9 a cada 10 pessoas estão olhando para um celular mesmo estando na rua, cercado de outras pessoas. Na realidade, a partir de agora, é só questão de tempo para que a nossa sociedade se torne completamente dependente daquilo que surgiu como o intuito de facilitar as nossas vidas. Como o autor Yuval Harari faz questão de deixar claro no livro Sapiens, uma breve história da humanidade, que inclusive é um livro muito bom, um livro denso, mas é um livro muito bom, e ele fala basicamente o seguinte: uma das poucas regras de ouro da humanidade é que, de certa forma, os luxos tendem a se transformar em necessidades, gerando novas obrigações. Ou seja, aquilo que era para ser luxo acaba se tornando parte do nosso dia a dia e a gente já não consegue viver sem. Uma vez que essas pessoas se acostumam com esses luxos, com essas novas tecnologias, fazer literalmente parte do corpo da pessoa, assim como o celular que eu te falei lá, que eu não via mais ninguém andando nas ruas sem olhar pro celular. O legal é que o Harari também analisa que ao longo das últimas décadas nós inventamos muitas e muitas tecnologias para trazer facilidade no nosso dia a dia, para nos poupar tempo, para tornar nossas vidas mais agradáveis, mas a realidade é que ao invés de essas tecnologias, essas ferramentas nos poupar tempo e nos trazer uma vida mais tranquila, ela tá fazendo justamente o oposto. Aquilo que era para facilitar o seu dia a dia, para facilitar a sua vida, hoje te dá mais problemas do que te ajuda. Se você não usa da maneira certa, isso provavelmente vai trazer problemas para você. A gente tem um WhatsApp hoje que te faz receber dezenas ou quem sabe centenas de mensagens todos os dias, e todas essas mensagens, todas essas pessoas esperam respostas rápidas. A gente pensava que com a velocidade da informação estaríamos poupando tempo, porém, ao invés disso, a gente acelerou em pelo menos 10 vezes a correria das nossas vidas, tornando os nossos dias cada vez mais agitados e cada vez mais preenchidos de coisas, onde a gente não tem mais tempo nem para respirar na maioria das vezes. Esse fenômeno se chama obesidade mental. Com a chegada das redes sociais e dessas tecnologias que a gente conversou até aqui, a maneira como as pessoas consomem conteúdo e a maneira como as pessoas aprendem as coisas mudou drasticamente. E talvez nós, como seres humanos, não estejamos preparados para essa quantidade de informações que a gente tem hoje. Um adolescente de 15, 16 anos tem mais informação e mais conhecimento hoje do que muitos dos maiores reis e dos estudiosos do passado. Hoje, os vídeos curtos, como o TikTok, Reels e Shorts, fazem com que, simplesmente com meia hora do seu dia que você para assistir, você tenha contato com tanta informação e visão de mundo diferente que isso mais acaba te confundindo do que te ajudando. Esse bombardeio de informações faz com que as pessoas fiquem com a mente cheia o tempo inteiro. Cheia de conteúdo, cheia de opiniões, cheia de lados e opiniões de mundo diferente. E muitas vezes essas pessoas com esse monte de conteúdo, com esse monte de informação, não sabem nem pra que usar, não sabem nem pra que serve. Imagina alguém que tá pesquisando sobre ser mais produtivo. Se ela pesquisar agora nas redes sociais maneiras de ser mais produtivo, com toda certeza ela vai ver um vídeo de alguém falando que você precisa acordar às 5 horas da manhã, e depois surge outra pessoa falando que você, pra ser mais produtivo, você precisa trabalhar de madrugada porque você inverte o dia pela noite, e 2 minutos depois você vai ver um vídeo de um especialista falando dos problemas que envolvem a hiperprodutividade. Em menos de 2 horas de pesquisa e de consumo de conteúdo, você pegou tantas visões diferentes e maneiras de enxergar o mundo diferentes, e tantas maneiras opostas e contrapostas que você não sabe nem como colocar em prática. Então você foi buscar por aprender a ser mais produtivo, e no final das contas você saiu com a sua cabeça cheia e ainda assim não entendeu como ser mais produtivo, e agora você tá com obesidade mental. Tá, Matheus, eu entendi, cara, que essas tecnologias elas evoluem muito rápido, que essa obesidade mental enche a minha cabeça e eu não sei nem como usar esse conteúdo que eu consumi, mas como que eu posso resolver esse problema? Não adianta nada eu entender que existe o problema da obesidade mental, de eu consumir esse monte de conteúdo, não saber nem pra como usar, se eu não sei nem como que eu vou resolver isso daí. Me dá algumas dicas. Mudanças simples na sua rotina podem melhorar muito a sua vida nessa questão. Eu posso até fazer um vídeo mais pra frente falando sobre a fadiga da decisão, que é um outro fator muito importante na sua rotina diária, que muda se você vai ficar cansado ou se você vai ser produtivo no seu dia, tá? Chama fadiga da decisão. Vou falar disso no vídeo mais pra frente. Mas eu vou te dar 4 soluções aqui pra te ajudar nesse mundo da obesidade mental e dessas tecnologias. Essas 4
4 dicas têm me ajudado demais no meu dia a dia aqui e na minha produtividade. Primeira dica é: use essas ferramentas, essas inteligências artificiais, como algo complementar na sua vida, mas nunca como algo essencial. Igual eu te falei, as pessoas estão transformando essas ferramentas e essas tecnologias em um membro do corpo da pessoa. A pessoa já não consegue mais viver sem. Então você precisa ser cético a isso. Usar essas ferramentas? Sim, Matheus, preciso usar para trabalhar, para ser mais produtivo? Sim. Só que você limita o seu uso, limita o tipo do seu uso. Eu poderia muito bem aqui escrever todos os meus roteiros dentro do ChatGPT, mas se eu fizesse isso, afinal de contas, para que eu sirvo? Eu seria apenas uma marionete aqui, falando roteiros, gravando roteiros que foram escritos por uma IA. Não é isso que eu preciso, nem é isso que eu quero. Eu quero chegar aqui e passar um conteúdo realmente autêntico, um conteúdo realmente real para você, de algo que eu vivencio no dia a dia. Então eu limito o uso dessa ferramenta para me ajudar a escrever esses roteiros, para contextualizar, de repente para me gerar alguma história que eu não consegui gerar naquele momento, para me ajudar a ser mais produtivo. Mas nunca eu vou colocar uma inteligência artificial para me substituir. Eu recomendo muito que você coloque isso como tópico número 1 para melhorar a sua vida. Ponto 2, limite o consumo de conteúdo nas redes sociais. Se você deixa em aberto, vou assistir Reels, Instagram, Shorts e TikTok até eu enjoar, você vai passar o dia inteiro, você vai passar 12, 13, 14, 15 horas na frente do celular e você não vai ter aprendido nada. Então limite meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo de uso. Se você tem iPhone, se você tem Android, você consegue limitar o uso desses aplicativos. Então você entra lá, ele começa a contar um tempo, quando dá o tempo ele fecha o aplicativo sozinho e você não consegue mais usar naquele dia. Isso vai te ajudar no detox de dopamina que essas redes sociais estão gerando na sua cabeça. Coloque, como ponto número 3, coloque como meta ler o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo que você usa nas redes sociais. Então, Matheus, eu vou ficar no Instagram meia hora por dia, vou usar o ChatGPT meia hora por dia para trabalho. Então, beleza, coloca para você ler meia hora também dentro daquele dia. A mesma quantidade de tempo que você usa para consumir ou para usar essas ferramentas online, use também para consumir e aprender no mundo físico, com livros, com artigos, com revistas. Coloque como limitação, se você vai usar 2 horas o Instagram por dia, coloque como regra também para você ler 2 horas por dia. Você vai ver o quão difícil isso é. Isso vai te ajudar a reduzir também a quantidade de tempo que você passa nas redes sociais e a quantidade de tempo que você passa usando essas ferramentas. Porque quanto mais tempo você passar lá, mais tempo você vai ter que passar estudando depois. E você vai ver que o negócio, estudando de verdade, quando você se aprofunda e entra a fundo num conteúdo, é muito mais difícil do que você simplesmente ficar rolando o seu feed no Instagram com um videozinho curto de TikTok. E por último, evite comparação a todo custo. Então, eu já fiz um vídeo, tá aqui no cardzinho, você pode dar uma olhada, onde eu falo sobre os perigos da comparação, tá? Isso pode destruir a sua vida, isso pode destruir a sua autoestima. Evite comparação a todo custo. Você precisa ser produtivo em relação a você mesmo de ontem. Então você precisa olhar pra ontem, pra semana passada e falar, beleza, será que eu tô sendo melhor ou eu tô sendo pior do que eu fui nas últimas semanas? Se você começa a se comparar com outras pessoas, você já perdeu o jogo. Não tem como. Tem pessoas que têm a vida mais simples, mais fácil, mais leve do que a sua e que simplesmente passam o dia inteiro resolvendo algum tipo de problema que não tem como você fazer. Não tem como você ser igual àquela pessoa porque as suas vidas são diferentes, as suas condições financeiras são diferentes, a maneira como vocês foram criados são diferentes. Então se compare apenas com você mesmo. Nunca se compare com outras pessoas. A internet é uma ótima forma de você aprender, de você entender, de você consumir conteúdo, mas isso em excesso, o uso dessas ferramentas em excesso pode prejudicar a sua saúde mental. Toma muito cuidado com isso. E de verdade, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você curtiu, se inscreva aqui e eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Que a partir de agora, que você aprenda e entenda a importância dessas ferramentas, o quão elas ajudam no nosso dia a dia, mas o quão elas podem ser prejudiciais também. Fique com Deus. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.